Glória a Deus, meus irmãos. Aqui nós estamos com Gênesis capítulo 41. E diz que passados 2 anos, Faraó sonhou sonhos que estavam em pé próximo do rio Nilo, e teve o sonho das 7 vacas formosas e gordas à vista, e após elas 7 vacas feias, avistas e magras. As vacas feias comiam as vacas formosas. Também ele sonhou outra vez, na mesma noite, provavelmente isto tornando a dormir, as 7 espigas cheias e boas, e após elas 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Faraó acordou-se, era um sonho. De manhã ele mandou chamar os sábios do Egito, porém ninguém havia que lhe interpretasse os sonhos. Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e disse que, quando estava na prisão, um jovem hebreu interpretou o sonho dele e do padeiro, e da forma como José havia interpretado os sonhos, tudo aconteceu. Ele foi restituído ao cargo e o padeiro foi enforcado. Faraó mandou chamar a José. José, agora, ele sai da masmorra. Bem interessante, porque aqui tudo vai começar a mudar na vida de José. Ele sai da masmorra, ele se barbeia, muda a roupa para apresentar-se a Faraó. E Faraó disse: tem um sonho e não há quem interprete, porém, a teu respeito ouvi dizer que podes interpretar. Respondeu José que não era isso dele, mas era de Deus, e que daria resposta, que Deus daria resposta favorável a Faraó. Faraó torna a repetir os sonhos detalhadamente sobre as vacas e sobre as espigas, e de repente vai agora José dar a respostas, porque nem os magos nem os sábios puderam interpretar, mas José estava ali diante dele, porque Deus tinha dado a ele essa capacidade de interpretações. E José disse: o sonho de Faraó é um só, e o que Deus há de fazer, ele já manifestou. Então, as 7 vacas, as 7 espigas, tudo são a mesma coisa. E será o seguinte: serão 7 anos de grande abundância e depois 7 anos de fome. O sonho foi duplo, porque Deus tem pressa em realizar este negócio. Isso também já é importante parte do sonho. Está aqui no versículo de número 32, que o sonho era duplo, porque Deus tem pressa de realizar. Aí, de repente, ele já começa a colocar agora uma espécie de conselho, né? Agora Faraó escolheu um homem ajuizado e sábio e ponha sobre a terra do Egito, para nos anos de fartura se guardar a 5ª parte de toda a fartura, para que quando vier a fome,
Então, tem a reserva para abastecer o povo, toda a terra do Egito, né? E assim, José deu este conselho. Imediatamente Faraó agradou-se do conselho, versículo 37, e disse, também os seus oficiais se agradaram. Faraó fala, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus. Aqui se fala literalmente um S maiúsculo do Espírito Santo. E disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, aqui está já o próprio Faraó começando a dar favoráveis palavras a José. Depois disse Faraó a José, visto que agora tu serás administrador da minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, né? Algo muito interessante, porque isso não era comum, mas aqui há uns dados dizendo aqui que houve um período em que os iquios, um povo semita, pastores semitas, dominaram ali na terra do Egito. Em 1710 a 1570 a.C., né? E José teria chegado ali em 1700 aproximadamente. Então está tudo dentro dos padrões técnicos, né? Que José, dentro da própria história, teria tido esse tempo. Então aí José vai ser exaltado. E agora o Faraó tirou o seu anel com sinete, o anel de selar, pôs na mão de José, fez-lhe vestir roupas, né, que especialmente para pessoas importantes, roupas de linho, e colocou um colar de ouro no seu pescoço, representando serviços especiais, né? E nesse instante ele começa a passar no segundo carro, né? E era clamado ao povo. Um oficial de Faraó gritava, inclinai-vos, né? Inclinai-vos é uma palavra que teria sido aqui um aperfeiçoamento de abrique, né? Prestem atenção, inclinai-vos. E ele disse, ninguém levantará a mão ou pé, ou vice-versa, se tu não ordenar nessa terra aqui. As ordens aqui são tuas agora. E também ele deu Zafenate. Agora, Zafenate Paneia passou a ser o seu nome, né? E Zafenate Paneia é como se fosse um nome assim que significasse sustentador da vida, né? Deus fala e ele ouve. Isto é, filho recém-nascido, né? Também deu por esposa a jovem Azenate, né? Filha de Potifera, que era um sacerdote ali de uma cidade chamada On, que fica cerca de 11 quilômetros ao norte de Cairo. Era o centro de adoração ao Deus Sol. José tinha 30 anos quando percorreu e andou todas as terras do Egito, se apresentando assim a Faraó. E Faraó mostrou que ele agora era o governador do Egito, aquele José era o governador do Egito. José ajuntou cereais como areia do mar, além das medidas, né, que já tinha estabelecido. Antes que viesse a fome, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E então, os últimos versículos diz, começaram a vir a fome
sobre a terra. Né? Então, veja que José, nesse capítulo, ele foi exaltado de uma forma extraordinária. Né? José foi exaltado no capítulo 41. Deus também tem planos na sua vida e pode exaltá-lo, exaltar você, de maneira a surpreender todas as pessoas, até os grandes da terra pedirem ajuda para você. Até os homens mais importantes no poder político, econômico, militar, judicial, podem pedir ajuda para você que está conosco, assistindo este vídeo, ouvindo a palavra de Deus sobre a vida de José. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.